Eu não sei se essas pessoas são loucas ou quê, porque esse argumento dessa socióloga sem pé nem cabeça. Se então a sociedade descobre que ela tratou de forma inadequada uma pessoa que sofreu falsas acusações, o certo não é realmente correr para corrigir isso? Não tem cabimento, é tão assim vergonhoso. Essa feminista, Gloria Steinem, eu já tinha ouvido o nome dela, mas eu não consigo agora puxar lembranças especificamente de onde eu já esbarrei. Mas a atriz ali, a Constance, eu conheço também. Ela tem um caso aqui, as Strippers Golpistas, é um episódio do Namira. É o episódio, se eu não me engano, é o episódio que veio depois daquele caso que eu falo muito aqui, que é o Quando o Estranho Chama. É um caso muito bom. E esse caso das Strippers Golpistas virou um filme que é estrelado por essa moça, Constance Yu, com a Jennifer Lopez. Então é um caso muito interessante para quem quiser ver. E assim, é triste você olhar e ver que meses se passaram e essas pessoas ainda estão insistindo no erro. Ou por cegueira ou por mau caratismo mesmo. Porque chega num ponto que você não tem mais como argumentar e trazer explicações fisiológicas, psicológicas, sociólogas, sobre como as pessoas se movimentam, essas pessoas em particular, para proferir sentenças de defesa a alguém que foi desmascarada no tribunal várias vezes, pega em flagrante mentira, em centenas de testemunhas, sem contar com várias pessoas testemunhando contra ela ali, ex-funcionários, pessoas que estavam na casa, médicos e tal, mas não, sabe, todo mundo, ou eles anulam todas essas informações, entendeu? É como você chegar em alguém e você mostrar aqui a evidência, a pessoa, não, eu não quero ver, eu não quero ver, eu não quero ver, sabe? Pra pessoa não ter que lidar com o choque do que aquilo que ela estava acreditando era errado, porque essa questão que mostra que há uma coisa muito deturpada quando o movimento ele está focado exclusivamente em proteger mulheres, mesmo que elas estejam erradas. E aí nós entramos no problema. Eu não posso ir em defesa de alguém porque a pessoa é homem, ou então porque ela está no mesmo nicho de trabalho que eu, porque ela é psicanalista, psicanalistas juntos para sempre. Não existe, se a pessoa está errada, nós vamos falar contra, vamos denunciar, não vamos apoiar. Eu não consigo entender como essa sonoridade errônea, falsa e mentirosa beneficia as mulheres, sendo que, neste caso aqui, você consegue observar que a maioria das mulheres em todo o mundo está contra a Amber e se voltou contra ela ao longo do julgamento. Então, é nitidamente que essas mulheres não estão falando em nome das mulheres, elas estão falando em nome delas, porque elas quiseram construir um movimento no qual não é constituído por pessoas normais, por pessoas que podem se aproveitar, por pessoas com péssimas intenções, mas simplesmente elas constituíram algo no qual a mulher é digna de defesa, não importa o que ela esteja dizendo, mesmo que o que ela estiver proferindo por aí seja mentiroso. Isso é uma vida de mentiras, é proclamar mentiras e é descaracterizar totalmente o que essas pessoas dizem. Porque se são capazes de publicar uma carta dessa depois de todo esse tempo, depois de tudo que houve, do que mais são capazes? Eu penso que os movimentos hoje estão muito caracterizados por expressões e impressões fisiológicas, físicas, mas eu acredito que o movimento de verdade, ele deveria ser focado na causa. De repente, então, eu me torno ativista contra, por exemplo, a violência doméstica. Então, a violência doméstica é qualquer um que sofre violência doméstica, seja um homem, uma mulher, um menor, um idoso. Eu acho que o movimento verdadeiro, ele se enraiza no problema, não no que eu suponho que sejam apenas vítimas. É óbvio que existem muitas circunstâncias, por exemplo, em que há uma maioria. Nós sabemos muito bem que em várias circunstâncias, normalmente, é muito mais o homem que tira a vida de uma mulher, no caso, em uma situação de violência doméstica, do que a mulher tira do homem. Mas isso não quer dizer que não acontece com homens por aí. Então, quando nós englobamos apenas uma característica da vítima e não o problema real que a fez se tornar essa vítima, eu acabo fazendo uma peneira para quem quer ajudar e quem quer recusar socorro. E no final isso traduz que esses movimentos estão mais interessados em constituir poder do que realmente beneficiar as vítimas. Existem coisas que são muito palpáveis, que são muito claras, que são muito evidentes. Porque se o cerne de um grupo não for receber toda e qualquer pessoa que precisa de ajuda, pelo menos naquela causa no qual eles se especializam, significa que mesmo as mulheres, nos quais são o foco total e absoluto desses grupos, é de entendimento que em algum momento vai surgir uma mulher que pode ser uma vítima de alguém
que eles simplesmente vão falar, não, olha, você é mulher e tal, mas a gente não quer te atender aqui porque você é vítima de alguém que a gente passa pano, entendeu? Que a gente protege, que está do nosso lado, então vai embora. Ou simplesmente numa circunstância de mulher para mulher. Isso é muito complicado porque isso corrompe rapidamente qualquer grupo, mesmo que tenha começado na melhor das boas intenções. Eu lembro que no caso aqui do Ezra Miller, muita gente ficou chocada quando eu relatei no meio do episódio especial, que foi uma investigação relatando tudo que estava envolvendo as acusações contra ele, que em uma determinada circunstância ele agrediu uma mulher, e aí tem um vídeo e tudo, vocês viram. E aí muitas pessoas de comunidades específicas se levantaram e disseram, olha, isso que ele fez não é tão grave assim, porque como ele não se identifica como homem, ele é uma pessoa que não tem gênero nenhum, então não é tão grave, sabe? Não tem tanto problema assim. Sendo que, na verdade, mesmo se o Ezra Miller fosse, por exemplo, uma mulher, ainda assim a agressão seria errado. A agressão de um homem para com uma mulher tende a nos chocar mais, por conta do peso do homem, do tamanho dele, da força, do que a gente sabe que o homem pode causar devido às suas proporções físicas. Ainda assim, isso aqui não é uma tabela de tipo, agressão de homem para com mulher, inaceitável. Agressão de mulher para mulher, não, vamos abafar os panos, não é tão ruim assim, sabe? É mulher para mulher, tudo bem. Não! Agressão é agressão, não importa de quem parta. E principalmente não importa quem está sendo agredido, porque também tende a ser minimizado quando o homem é agredido. Então a gente tem vários problemas aqui que no fundo acabam não ajudando ninguém. E esse é o problema, nós precisamos nos unir com as nossas causas. Então eu estou aberto para ajudar todas as pessoas que passam por esse problema, não algum gênero, sexo específico, não focar apenas em uma determinada categoria que faz mais sentido, porque eu acho que acontece mais coisas assim com meninas ou com meninos, e daí se for com meninos não quero nem saber, só ajuda as meninas. Isso não faz sentido, isso é uma seleção motivada por intenções obscuras. E eu tenho um histórico aqui no canal de falar muito contra a violação que acontece contra menores, seja garotos e garotas. Para mim, não existe caso pior ou menos pior, os dois são horríveis. Se acontecer com um garoto, ele fica muito danificado, se acontecer com a garota, fica muito danificada. Os dois saem com combos inacreditáveis e extraordinários. São danos que não podem ser comparados. Eu já vi circunstâncias, ouvi situações de garotos que quando eram menores foram tocados e por aí vai, por esses monstros, predadores, e quando cresceram, confessaram a sua história, contaram o que havia acontecido, desabafaram, e tipo, você é adulto já, é crescido, devia ter superado isso, você é um homem, como se, entendeu? Não, você é um homem, você é a prova de bala. Isso aqui só atinge uma mulher, não te afeta. O que é um absurdo, porque a passagem de tempo por si só não provoca cura. Já vi gente com idade mega avançada chorando por uma violação que aconteceu quando era novo. As pessoas acham, não, tipo, passou 20 anos, tá tudo bem. A pessoa superou, esqueceu, tá linda, maravilhosa, vida que segue. Não, não existe isso. Se não rolar ali um tratamento, o tempo não vai promover cura de forma automática, isso aqui não é magia. E hoje na nossa cultura esse olhar é muito seletivo e é claro, há uma série de fatores aí, nós temos muitas questões históricas que são absurdas, repugnantes, tem muita coisa errada, assim, olha, esse mundo todo é todo errado, não tem o que fazer. Mas não quer dizer que devemos fechar os olhos para o que está certo. O foco da ajuda é sempre estender a mão ao vulnerável. Não é de repente quando um homem de 50 anos consegue abrir o coração e ter coragem, que é muito difícil para um homem confessar uma coisa dessa, e como já aconteceu em circunstâncias por aí, o cara de repente contar para os pais, olha, o tio fazia aquilo comigo, e aí o pai e a mãe de 70, 80 anos olhar e dizer, eu pensei que você fosse mais forte, tipo, sabe, é triste que coisas assim aconteçam por aí. É triste porque normalmente esses tipos de vítimas, quando elas são ridicularizadas, ou então quando elas ainda saem como vilão, do tipo, você não superou depois de todo esse tempo, elas normalmente se fecham e não querem mais se abrir. Como eu já atendi muitos pacientes e mais pacientes mulheres que passaram por circunstâncias como essa, eu sei como é difícil elas se abrirem para relatar as experiências, para contar, às vezes em detalhes, como as coisas aconteceram. É dolorido, é sofrido, nem todo mundo quer fazer isso porque dói de lembrar,
dói de ter que passar por aquilo de novo, pelo processo da memória, da lembrança. Quando essas imersões acontecem depois de muito tempo, o indivíduo se dá conta que ele está sendo ridicularizado ou então minimizado, ele simplesmente quer se esconder ainda mais, como nunca antes, em um canto da vergonha. É por isso que a dor nunca deve ser ridicularizada, mas sim tratada. Às vezes você ouve uma história e você fala, poxa, isso que aconteceu com essa pessoa não é tão horrível assim, mas foi horrível para ela. Ela não conseguiu lidar com aquilo, atravessar. Às vezes você ouve uma história e você fala, poxa, eu superei isso, e essa pessoa age como se fosse o fim do mundo. Só que a forma como cada um lidou com aquilo é diferente. Então é importante ter essa empatia nesse momento, de olhar para essas circunstâncias, o que infelizmente mostra que essas atrizes, elas não têm empatia. Porque elas podem até serem mulheres, mas antes de tudo, elas são seres humanos. Nós somos seres humanos. Enquanto esses grupos estiverem focados em gênero, nós saberemos que eles estão no caminho errado. E se você quer ajudar alguém, se você tem um dom, um talento, um potencial, um conhecimento, uma educação, uma capacidade para fazer isso, faça. Mas não crie burocracias, não elabore dezenas de etapas, um filtro super recheado de coisas para poder simplesmente dar o que você tem de disponível acesso. Faça o que você pode com quem surge à sua frente, porque muitas vezes são as pessoas que você menos espera que vão vir lhe pedir ajuda. Pessoas que não vão preencher os seus requisitos, mas são os que estão mais necessitados. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, dê o seu like, passa esse vídeo adiante. Eu espero que você tenha gostado. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho, já está disponível no meu site, ou você pode adquirir pelo meu Instagram. Esse livro conta a história de um rapaz chamado Jack Wilbur que se vê preso em uma terrível moto hereditária enquanto ele precisa enfrentar um serial killer que está escondido em sua própria casa. Esse livro tem mais reviravoltas do que esse caso de Johnny Depp. O livro vai autografado se você quiser, com marcadores exclusivos, um pôster também. A entrega acontece para qualquer lugar do Brasil, quase qualquer lugar do mundo também. Se você quiser, me siga no Instagram, Gustavo N Psicanalista. Eu tenho um canal no Telegram, onde eu envio bastidores, tem votação, tem muita coisa super legal por lá. E é claro, pessoal, você pode me seguir lá no canal de cortes, onde as análises são recortadas e postadas por lá. A gente se vê no próximo caso. Não esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal! O que houve com essa atriz adulta? Seu passado está repleto de marcas que serão revelados aqui hoje. A ascensão 100% exposta e a queda mortal.